Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para a nossa avaliação que está chegando? Tem gostado do curso? Ó, pessoal, quem não tiver gostado, tiver com alguma dúvida, tá? Pode me chamar aí no WhatsApp, no fórum, certo? Eu vou passar para vocês agora uma coisa muito importante, a nossa revisão para a prova, tá? Eu queria muito que vocês prestassem atenção aqui, seguissem algumas dicas que eu vou dar, tá certo? A prova vai ser totalmente online, tá muito fácil, tá bem prática. São as coisas que a gente viu aqui em aula, não tem nada fora, coisa de diferente. Então, é a aula, foram as aulas que a gente viu aqui. São o material das três aulas, da aula um, da aula 2, da aula 3. Tá? Ainda tem um complemento dos vídeos, o pessoal que assistiu os vídeos aí, tá certo? Então, eu vou começar a mostrar para vocês aqui o que eu programei. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Isso. Então vamos lá. Começar com o nosso aulão de revisão. Primeiro passo, eu queria que vocês acessassem o ambiente virtual, acessassem o Moodle. Tá? Vamos acessar as salas do Moodle. Entre na biblioteca. Tá? Pode entrar na biblioteca, eu já praticamente fiz isso. Então vocês entrem aqui na biblioteca do curso. Aqui vai estar todo o material, tá, das nossas aulas. Eu comecei então pela aula 1, vamos dar uma revisada na aula 1. Na aula 1 a gente falou aqui sobre a importância da análise de solos, né, introduzimos o que era solos, amostragem, demos essa ênfase, né, na importância da análise de solo. Eu falei para vocês um pouco sobre essa evolução, sobre a modernização da agricultura, sobre custos, né, paramos aqui para pensar um pouco sobre a importância da análise do solo para a agricultura. Aqui a gente fez uma definição do que era fundamental para a análise de solos, né? São algumas coisas que a gente nunca pode esquecer, que ela é fundamental, ó, pessoal, sempre esses aspectos, ó, fundamental para que o agricultor, o empresário ou quem for mexer com terra, né, possa diagnosticar as condições do solo, né? Então, tanto químicas como físicas. Esse é o nosso principal, o nosso ponto-chave aqui no nosso curso para análise de solos, aqui nessa parte. Eu falei para vocês também sobre um pouco da nutrição equilibrada, sobre a importância, né, da nutrição equilibrada, que todos os nutrientes devem ser fornecidos igualmente para o solo, né? Então, a gente teve até uma atividade prática isso aqui, do nosso barril de Lembic, tá? E aqui nós temos a definição, né, o que é análise do solo, né, o que ela faz. Então, essa aqui, nós explicamos isso sobre o que é a análise do solo, para que as plantas precisam, né, como que as plantas conseguem absorver os nutrientes, que todos, em maior ou menor quantidade, são indisponíveis ao crescimento da planta, né? Então, aqui alguns objetivos, né, o nosso foco, alguns objetivos mesmo da análise do solo, qual que é o foco, o que precisa para ser feito, tá? Análise do solo, as etapas para se fazer a análise do solo, de retirada, de análise, de amostra em laboratório, né, interpretação dos dados, recomendação de acordo com a literatura. Falamos um pouco aqui sobre as análises, tipos de análise, quais são análises químicas, análise química completa, né? Passamos essa atividade prática, o pessoal mandou, ficou bem bacana. Quem ainda não fez, dá tempo, dá para fazer, tá certo? Então essa aqui ficou bem interessante mesmo. Tá aqui a atividade prática mesmo. Tá aqui deu para quem fez atividade prática, né? Dá para ver que ficou essa diferenciação no recipiente, tá certo? E aqui
mais uma importância, né, do quais os nutrientes, do mapa de solo, de utilizar aí a agricultura de precisão, né, nas nossas análises de solo. Voltei, falei da importância dela no planejamento agrícola. A gente sempre fala que o nosso provedor financeiro vai ser o solo. Então, precisamos bastante dele, então ele tem que estar sempre bem corrigido. Falamos aqui da importância da análise física e no planejamento, né? Isso é muito importante, da análise física também. Diferenciamos alguns tipos de solo, diferença do arenoso, porgeloso. Temos alguns exemplos. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui já tá na internet, já está no YouTube, já está disponível para vocês. Estou só fazendo uma releitura aqui, né? Uma metodologia de amostragem, tá? Então, metodologia de amostragem. Então, a área deve ser dividida em partes que sejam mais o quê? Mais homogêneas, para que as amostras sejam bem representativas. Então, sempre se atente a esses detalhes. As áreas devem ser mais parecidas possíveis. Ou seja, eu lembro que eu expliquei na aula que a diferença dessa área aqui embaixo, onde está a cultura não adubada, para as árvores aqui em cima. Então, aqui eu vou ter um tipo de análise de solo e aqui eu vou ter outro tipo de análise de solo. Então, a área deve ser dividida em partes que sejam o quê, pessoal? Mais homogêneas, para que as amostras coletadas sejam o quê? Representativas. Então, áreas homogêneas, as amostras serão representativas. Tá? Então, falamos sobre divisão, seleção de glebas, que é praticamente essa parte de homogeneização das amostras. Uma outra coisa que nós falamos, que além de dividir a área em partes homogêneas, o nosso caminhamento deve ser em que modelo? Tá? Em zigue-zague, para coletar os dados, independente do ponto. A gente pode começar do meio e vir para as extremidades, pode começar das extremidades e vir para o meio, não tem problema. O importante é que o caminhamento seja feito em zigue-zague. Aqui nós temos as ferramentas, são vários tipos de ferramentas, vários tipos de trazos, enxavecos. Hoje em dia a gente está usando mais a coleta para grandes áreas, a coleta mecanizada. Aqui a profundidade, né, que se deseja da amostra, vai depender muito da cultura. O tipo de coleta, novamente, tá, pessoal? Em zigue-zague, tá ok? Em zigue-zague. E aqui de amostras. E uma coisa que eu botei atenção para vocês, né? Ela pode ser realizada em qualquer época do ano, né? Mas se for para ter a correção para o fato de acidez, de 3 a 6 meses antes. Então é interessante lembrar isso aí também. E os envios da amostra para o laboratório? Tá? Eu falei na aula que aqui, ó, a parte de identificação das amostras é muito importante. Ela é muito importante por quê? Porque não tem como, no laboratório, o técnico ou a pessoa responsável saber se teve algum erro na coleta. A única parte que ela faz ali é pegar a amostra e dali já gerir os dados. Então, é importante sempre informar alguns erros na amostragem, tá? Então, sempre segue os procedimentos, identifica, tá, pessoal? Identifica as amostras, tá? Depois que você fez as amostras, pegou uma área homogênea, sempre identificar corretamente. Tá? Então, fosse uma questão de prova, eu poderia perguntar para vocês: as amostras, depois de homogeneizadas, colocadas em sacos plásticos, elas devem ser identificadas corretamente, enviadas ao laboratório? Então, assim, são algumas coisas que vocês precisam realmente saber. Antes de enviar ao laboratório, elas devem ser identificadas. Aqui os princípios os benefícios que a análise do solo pode proporcionar, né? Então, a gente fala muito que nós vamos construir solos. Então, a partir da análise de solo, a gente vai construir ou melhorar o nosso solo. Aqui foram as atividades práticas. Eu vou fazer, sim,
já é uma dica, uma pergunta sobre o vídeo, mas vai ser bem simples, tá? Não, nada fora do nosso contexto. Para quem assistiu o vídeo, ele tá bem simples, bem prático. Então, nós finalizamos a revisão da aula 1. Na aula 2, a gente vem falando só sobre fertilidade. Essa parte de sintomas e diagnóstico a gente deixou para outra aula. Então, essa aula 1 ficou só fertilidade do solo. Coloquei para vocês sobre o que era fertilidade do solo, né? Então, fertilidade do solo é a capacidade do solo em suprir elementos essenciais às plantas. Suprir elementos essenciais às plantas. Isso significa que a planta ou a semente ela vai ter as condições corretas para se desenvolver. Então, isso é fertilidade do solo. Aqui falamos também aqui sobre essa parte do solo, né, que ela desempenha papel na produtividade. Um solo produtivo é um solo fértil, né? Ou seja, que contém os nutrientes essenciais, né? Vou deixar só até aqui, nutrientes essenciais para o normal crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas, tá ok? Então, essa foi sobre fertilidade do solo. Vocês lembram desse slide aqui da caminhonete? Né, que eu coloquei que cuidar da fertilidade do solo é essencial. Aí eu falo que muitas vezes o produtor troca de veículo, mas não cuida do solo. Expliquei para vocês sobre fertilidade natural e expliquei um exemplo de fertilidade natural do solo, né, que era o solo dos Rios Azuis em Aurora, aqui do Tocantins. Então, para que vocês, a título de curiosidade, soubessem sobre isso. Expliquei sobre fertilidade potencial, fertilidade atual, quais são as principais formas de fertilidade, como que isso funciona. Aí nós falamos um pouco sobre diferença de solos, né? Os nutrientes, ciclos de nutrientes. Aqui nós falamos um pouco sobre quais seriam os macronutrientes primários, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Se eu fizesse uma pergunta sobre quais são os macronutrientes, aqueles exigidos em maior quantidade para a planta, qual seria? Nitrogênio, fósforo e potássio. Na aula 1, pessoal, eu falei sobre o barril de Lehigh. Na aula 2, eu estou falando de novo sobre o barril de Lehigh. Se eu fosse um estudante, possivelmente eu ia pensar, acho que o meu professor vai colocar alguma questão sobre isso. Então, dá para dar uma paradinha aqui, dar uma lida. Aqui as formas sobre garantir a fertilidade do solo. O primeiro passo é fazer a análise do solo, então assim, a gente já estudou. Falei sobre o planejamento de fertilizantes. Olha, quando eu coloco assim algumas imagens, é porque eu gosto muito do slide, gosto muito do assunto que eu estou falando, assim, eu gosto de dar um destaque, né? Então, eu lembro que nesse slide aqui eu falei uma coisa interessante. A maioria dos nossos preços dos fertilizantes, eles são negociados em dólar. Então, se eu conseguir pegar o dólar barato, eu vou diminuir o meu custo de produção, certo? Lembra disso aí, pessoal. Falei novamente, ó, nesse slide que eu estou falando novamente sobre nitrogênio, fósforo, potássio, os macronutrientes. Ó, outra coisa que sempre costumo perguntar em provas para definir essa coloração dos formulados, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio. Nitrogênio um pouquinho mais branco, o fósforo aqui um pouco mais amarronzado, mais escuro, e o potássio sempre um pouco mais avermelhado, ok? Então, falamos aqui sobre fertilizantes orgânicos, que é esterco, farinha de osso. Falamos um pouquinho sobre adubação, o adubo orgânico também, adubo inorgânico, que é os nossos formulados, tá? Volto a repetir, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Explicamos um pouco sobre recomendação de adubação em calagem.
Falamos novamente dos nutrientes das plantas. Aí eu deixei para o final a atividade do barril de Lembig de novo. Né? Falei aqui do filme, o veneno está na mesa. Eu até troquei aqui, mas esse aqui não vai cair na prova, não. Tá, então estamos encerrando aqui a aula 2. Como a aula 2 ela foi só fertilidade do solo, né, e tinha a parte de sintomas, então na aula 3 eu coloquei só sobre sintomas. Né. Esse aqui foi a aula que eu só coloquei os slides, não, a gente não precisou gravar, ela ficou muito pesada. E a título de curiosidade eu coloquei para vocês aqui embaixo. Chega no slide que eu quero mostrar para vocês. Ó, pessoal, barril de Lembig de novo, hein? Aqui, a definição do que era avaliação visual, o que era, para que serve, né? Então, assim, que os sintomas de deficiência ou excesso de nutrientes. Então, nós vimos falando sobre análise de solo, fertilidade e agora análise visual, diagnóstico visual. Então, tanto sintomas, ou, retratando, tanto a deficiência quanto o excesso de nutrientes pode fazer mal à planta, pode causar fitotoxidez. Será que é questão de prova isso aqui? E aí, algumas tabelas, e eu coloquei aqui para vocês no final. Pessoal, não se preocupe com essa parte de gessagem, que esse slide aqui não, só as partes que eu apresentei na aula. Eu coloquei aqui. Aqui, ó. Quando bem planejadas e conduzidas, a adubação de pastagens torna-se uma alternativa economicamente viável para promover a intensificação do sistema. Tá? Isso aí já é uma introdução para as próximas aulas, na aula 4, mas eu repeti isso aqui na aula 3. Então, se você tem uma pastagem bem planejada e bem conduzida, né, então ela vai se tornar o quê? Economicamente viável. Ela vai ter um alto custo de implantação, mas ao longo ela vai se tornar viável, ela vai se pagar, tá certo? E ainda a gente terminou esse slide, eu vim aqui para a aula 3, continuamos a aula 3, né? Explicamos um pouco sobre as pastagens degradadas no nosso território, falamos um pouco sobre a aplicação, sobre as deficiências. Aqui eu repeti aqueles slides que eu acabei de mostrar para vocês. Eu achei que eu não tinha colocado ele aqui, mas eu coloquei. Então, se eu coloquei, se eu coloquei, fica a dica. E aqui algumas deficiências, né? Um guia prático de diagnóstico visual. Então, algumas coisas simples. Não dá para colocar essa parte de diagnóstico visual na prova, né? Sem tanta prática assim, mas eu posso perguntar um exemplo: nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Me deu algum sintoma, alguns sinais de deficiência de nitrogênio. Então, eu numa prova, eu poderia colocar amarelecimento. Pronto, era a resposta. Algum sintoma de deficiência de fósforo. Ah, professor, sintoma de deficiência de fósforo. Menor crescimento da folha. É um dos sinais. Corretíssimo, não tem erro. Não... Ah, professor, deficiência de potássio. Ah, coloração parda, né? Aparece primeiro nas folhas mais velhas. Então seriam essas três. Ah, o potássio. Vamos deixar uma dica do potássio. Aparece nas folhas mais velhas ou tem a coloração parda. Vamos voltar. Fósforo, né? Menor crescimento da folha e deficiência de nitrogênio, amarelecimento da folha. Seria interessantíssimo. Então,
para vocês que vão ter prova, né, vão fazer a prova, faça a prova com calma. Era isso que eu queria passar. É uma revisãozinha mesmo. A prova não está difícil, a prova são 10 questões, tá? São 10 questões de múltipla escolha. Todo o material está aqui na biblioteca do curso. Não fiquem preocupados, né? Essa parte aqui de diagnose visual dos micronutrientes não vai cair, tá? Talvez vai cair uma questãozinha de nitrogênio, fósforo ou potássio. No mais é sobre as outras questões que nós já vimos. Tá bom, pessoal? Eu acho que vocês vão se sair muito bem. Eu coloquei lá 10 questões, e nessas 10 questões vocês vão ter 2 horas para fazer a prova. Quem terminou antes, vai terminar antes, mas quem não terminou, eu acho que vai dar tempo, tá? Então, desejo para vocês uma boa prova, façam com calma, e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar a qualquer hora, mandar no fórum, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Lembrando que ainda temos a aula 4 hoje, tá? Ela já está gravada, já está renderizada, daqui a pouco ela vai estar no YouTube. Abraço a vocês.